Nessa existência, eu fiz um negócio contigo, um negócio jurídico, onde eu negociei a tua casa. Te vendei vários cheques, fui morar lá, não te paguei, esse cheque voltaram todos sem fundo, e eu peguei e vendi a tua casa para outra pessoa. E tu entrou na justiça, a pessoa demorou muito tempo, a pessoa já estava 5 anos ali, fez uso capião, e tu não conseguiu mais rever a tua casa. Tá? E eu te logrei, sendo que eu me aproveitei de ti, não paguei tudo, paguei só as primeiras. Ele ficou sem casa e sem dinheiro. Sem casa, sem dinheiro. Nós falecemos, na próxima existência, como é que eu vou reparar isso aí pra ti? A pessoa que fez esse dano. Perguntando a pessoa que fez. Ou, não a pessoa que sofreu. Não precisa ser eu. A pessoa que fez esse dano pode passar uma existência toda de 50, 60, 70 anos sem ter um teto para colocar em cima da cabeça. Mas não foi feita uma reparação. Não foi feita uma reparação para ti. Ela não pegou e te deu uma casa e essa reparação eu não disse que tinha que ser direta. Ela vai acontecer. Cada um recebe aquilo que merece. Uma das coisas mais importantes que tem, na minha visão, no Espiritismo, é o merecimento. Se eu estou passando por alguma dificuldade, é grande a possibilidade, eu diria que quase que 100%, de eu ser responsável por isso acontecendo comigo. Um exemplo é que a gente está indo muito para o lado material da coisa, que é perder o patrimônio. Mas isso envolve mais coisa além do patrimônio. Essa dívida, ela também é moral. Ela também, além de ser material, ela também é moral. E para Deus, acredito eu, que o mais importante não é a questão material. Essa questão material nós precisamos só enquanto estamos aqui. No mundo espiritual nós não vamos precisar. Caixão não tem gaveta. A gente leva o que a gente foi durante a existência. Então, é muito bom a gente ter 1, 2, 3 casas para vender, para alugar ou para fazer qualquer coisa. Se perder uma, é ruim, perder, prejuízo e patrimônio. Mas não é isso que faz a diferença. A pessoa que causou o dano, existem várias possibilidades aí. E se esse negócio foi abusivo, e se esse negócio, esse prejuízo, essa pessoa que foi lograda, já logrou 10 atrás lá, para conseguir essa casa. Então existe sempre um contexto, não é um ponto específico, ele é um contexto, é a trajetória, é a história de cada um que vai determinar. Então, aquele cara que seria o caloteiro, às vezes ele foi só um meio para chegar no destino que aquela pessoa tinha. A gente não pode ser definitivo quanto a isso, mas seria isso que eu queria dizer. A gente não pode ser definitivo. Existem pessoas que realmente passam fazendo negócio ruim, logrando um ou outro, e a gente fica se perguntando como é que não acontece nada com essa pessoa. Mas essa questão não nos pertence. Mas nessa vida, então, se alguém faz alguma coisa muito, muito errada, né? O cara cortou o braço de outro lá numa briga, facão lá no boteco, encheu os guardanapos, bebeu, pegou um facão dele, foi buscar em casa, voltou lá, pegou o outro embriagado, cortou o braço do cara. E depois foi lá e matou outra pessoa. E essa pessoa, ele vai pagar, ele poderá pagar ainda nessa vida, ficar doente, ou é necessariamente nessa vida, ou necessariamente uma pós-vida? Não, para isso não tem uma regra, mas muita coisa acontece nessa própria existência. Muitas vezes a força divina é exatamente nessa existência. Outros fatos... O fato dele ir preso, dele receber o julgamento... Mas não é só isso. Atenua alguma coisa ou não? Não é só isso. Ou não atenua nada para ele? Precisa do arrependimento, precisa da reparação. Então ele pode ficar preso aqui, sei lá, tempo máximo permitido pela nossa lei, dependendo do país. Tu acredita que atenuou alguma coisa? Mas essa prisão é para o mundo material. Deixa eu falar um negócio. Essa prisão de 20 anos é para o mundo material. A responsabilização é para sempre. Deixa eu dar um exemplo do que vocês dois estão falando.
Ele quer dizer que a prisão aqui ela vai atenuar, e ele está falando que, pelo que ele acredita, Deus é justo. Não adianta tu enfiar a cabeça no buraco por 10 anos que tu vai estar perdoado. Não, ele tem que reparar esse dano que ele causou com a pessoa. Para Deus, então, ele só repararia se ele realmente reparasse. E ele precisa se curar da ferida. Ele fez um mal em alguém, mas na verdade ele abriu uma dívida para ele. Aí se ele fez um mal para determinada pessoa, né? Sei lá, assaltou alguém, matou Se na prisão ele aprender. E se ele se arrependeu? Esse arrependimento vem seguido de reparação. Mas não basta só se arrepender também. Ele vai ter que nascer numa outra existência, sofrer um pouco. Não quer dizer que ele vai ter que sofrer. Quer dizer que ele tem que reparar, ele tem que consertar esse desvio dele como ser espiritual. Ele vai ter que reparar, ele vai ter sofrimento, ele vai ter que ajudar essa pessoa de alguma forma lá no plano espiritual ou aqui na Terra, porque as posições elas vão se invertendo de acordo com o merecimento de cada um. Talvez eles tenham se encontrado, tiveram essa briga, esse exemplo que tu deu. Já essa briga não é de agora, essa briga já vem de anos. É um Hitler se encontrando com o Churchill. E aí? Só que eles estão em outra existência, eles não lembram. Uma vez eu vi um exemplo E básico. isso aí, os dois têm que estar reparando. Os dois vão ter que arrumar. Sabe aquela pessoa que quando tu nunca viu, mas... Cara, eu não gosto daquele cara ali. Às vezes pode ser Acontece direto. uma cara tu deixou de pagar na outra vez. A gente pode imaginar que o mundo espiritual ele é muito parecido com o nosso mundo material, com a diferença de que lá é real. Lá não tem como enganar. Lá não tem mentirinha. Vamos dizer, mentiu, tu mudou de cor. Não tem WhatsApp para dizer, agora não posso que eu estou numa reunião. O cara está em casa almoçando. Não tem. Lá é real, é a diferença. Mas o funcionamento de ciclos de envolvimento, de afinidade, bom ou mal, é mais ou menos a mesma coisa. As famílias, elas se encontram e estão sempre mudando. Um pouco está encarnado, um pouco está desencarnado. A gente vai para lá e se reencontra com pessoas que foram primeiro. Daqui a pouco essa pessoa volta, a gente fica. E assim vai de acordo com a evolução de cada um. Tem aquela história que a mesma família pode ficar gerações por gerações só trocando de posição, né? Sim. E as amizades da mesma maneira. O cara tenta sempre se reencarnar com as mesmas amizades? Seriam as mesmas pessoas? Se não for uma punição, entre aspas, né? De ter que haver uma separação. Entendeu? Um pai mata um filho nessa encarnação. Aí vai pra lá e descobre que aquele filho era o pai dele, ou era o irmão dele, ou era a esposa que ele amava. E aí agora tudo que ele quer é ficar junto. Tudo que ele quer é ficar junto. Não. Aí saudade. Aí ele vai reencarnar lá no Japão e Tu Ele vai sentir a falta a vida toda. a vida toda vai sentir esse peso.